Olá, galera do xadrez. Eu decidi gravar este vídeo depois que eu vi algumas partidas que alguns alunos jogaram em campeonatos, né? E as saídas que esses alunos têm utilizado para jogar. A ideia aqui é mostrar para vocês o que nós chamamos de aberturas teóricas, mas não um montão de jogadas, senão as principais continuações que brancas e pretas podem fazer no início do jogo. Você não precisa decorar nada, né? Mas é como se fosse um vídeo que pode orientar você, né? Principalmente para aquele aluno mais curioso que quer estudar uma determinada abertura, ir atrás desse material na internet. Teoria das aberturas ou jogadas teóricas, né? Por que elas são chamadas teóricas? São jogadas consagradas em partidas de mestres e grandes mestres, jogadas que foram estudadas e que elas dão um bom resultado. Então, se já foi estudado e dá um bom resultado, a gente tem que copiar o que é bom. E claro, a parte da criatividade entra um pouquinho mais adiante. Basicamente, as aberturas no xadrez se dividem em duas grandes famílias. Aquelas em que o branco avança o seu peão rei duas casas, conhecidas como aberturas de peão-rei, e aquelas em que as brancas avançam o peão-dama duas casas, conhecidas como aberturas de peão-dama. Outras jogadas, como primeira jogada das brancas, vão entrar em aberturas ou de peão-rei ou de peão-dama. Ou seja, as posições que vão ser alcançadas, elas vão ser características ou de partidas de peão-rei ou de partidas de peão-dama. Então, neste primeiro vídeo, eu só vou mostrar as principais continuações quando o branco joga E4 e as pretas respondem E5. Qualquer jogada diferente de E5 por parte das pretas, a gente vai ver no próximo vídeo. A gente entraria no campo das defesas. A principal jogada das brancas aqui é cavalo F3, na segunda jogada. Outras jogadas também merecem consideração, como por exemplo, o famoso gambito do rei, quando as brancas sacrificam um peão. Uma abertura muito agressiva, onde as brancas elas correm certos riscos, mas elas querem rapidamente atacar o centro das pretas, fazendo essa jogada lateral. Existe também, só voltando aqui, eu vou colocar aqui depois de F4 o nome da abertura para que aquele aluno mais curioso possa procurar depois na internet. Então esse é o gambito do rei. E eu também destacaria aqui como segunda jogada a abertura do bispo. Esse é o nome que se dá a essas jogadas. E são as principais. Existem outras jogadas, como por exemplo a Ponziani. Também vou colocar. Mas eu não vou poluir a tela com tantas jogadas. Vamos continuar voltando para a segunda jogada das brancas. Cavalo F3. O branco, ele ataca o peão e ele quer fazer o pequeno roque.
A jogada mais comum das pretas é cavalo C6 defendendo o peão, considerada a melhor jogada. Novamente, outras jogadas serão vistas em outro vídeo. Mas é importante comentar aqui a famosa defesa Petrov, ou também conhecida defesa russa. Vale a pena você procurar material sobre isso. Claro que eu vou estar explicando em um próximo vídeo algumas continuações importantes, inclusive uma armadilha que existe aqui nessa abertura, e a pessoa que joga tanto de brancas como de pretas precisa conhecer essa continuação. Então a gente volta para o cavalo F3 e cavalo C6, que eu comentei sendo essa a melhor resposta para defender o peão. E aqui as brancas, na terceira jogada, têm algumas possibilidades interessantes. Eu destacaria a abertura escocesa, é bem legal essa abertura. As brancas abrem a diagonal do seu outro bispo e atacam o centro das pretas. A melhor jogada consagrada é peão captura peão. E quando o branco captura o peão, as pretas continuam desenvolvendo as suas peças, atacando o peão. E não cavalo toma cavalo, como eu já vi vários alunos fazerem essa jogada. Isso não é bom, favorece as brancas que centralizam a sua dama. Então, abertura escocesa, abertura dos 4 cavalos, o branco joga cavalo C3 e as pretas respondem com cavalo F6. Uma das mais jogadas, uma das mais populares, é a abertura italiana, muito empregada nos anos de 1700, 1600 na Itália, e hoje em dia super popular, uma jogada que todos os mestres gostam de fazer. Eu vou só voltar aqui um pouquinho, porque eu não comentei com vocês como segunda jogada das brancas. Eu comentei F4, o gambito do rei, comentei bispo C4, a abertura do bispo, e faltou comentar também a abertura vienense, onde o branco joga cavalo C3. Então, voltando para a posição da escocesa, depois nós falamos sobre a italiana. Essa é uma abertura bem bacana, bem agressiva, onde as brancas colocam uma pressão contra o peãozinho fracote de F7. E as pretas aqui têm duas respostas principais. Ou o cavalo vai para F6, ou o bispo vai para C5. Qualquer outra jogada não merece muita consideração. Então, quando eu digo assim que o aluno ele precisa assistir o vídeo e estudar essas jogadas para que possa usar nas suas partidas, sem ficar inventando nada e sem o risco de cair em posições ruins, né? Ou perdedoras já logo no início do jogo. Depois de bispo C4, a próxima jogada das brancas seria o bispo uma casinha adiante, bispo em B5, e essa é a famosa abertura espanhola, ou também conhecida como Ruy Lopes.
talvez a abertura mais antiga que se conheça no xadrez, inventada lá por volta de 1490, 1500, por um jogador chamado Ruy Lopes, um jogador espanhol. Tá? É bem utilizado pelos mestres essa jogada. Geralmente as pretas aqui têm duas continuações consideradas as mais importantes. Uma delas é o ataque ao bispo, ao qual as brancas têm duas respostas boas. Uma é capturar o cavalo, conhecida como variante das trocas, ou a mais usada, né, com maior frequência, bispo para A4, a clássica. E aí, se você procurar na internet, vai encontrar dezenas, centenas, milhares de partidas nesta posição. Então, voltando na posição inicial, eu creio que aqui eu já comentei as principais jogadas. E a ideia é, num próximo vídeo, eu comentar jogadas diferentes de E5. E, terminada essa série de partidas de peão-rei, a gente vai detalhar com um pouquinho mais de atenção sobre uma determinada abertura. Então, talvez o gambito do rei, a abertura do bispo, a gente vai escolher uma dessas e a gente vai avançar um pouquinho mais nas jogadas para que vocês possam usar nas partidas de vocês e obter posições mais interessantes no começo do jogo. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.